Por que algumas pessoas inteligentes se sentem constantemente esgotadas, mesmo quando não fazem nada físico? Por que sua mente nunca se desliga e sua sensibilidade parece mais intensa que a dos outros? É uma bênção, ou um fardo silencioso? Por trás desta forma de pensar e sentir, há padrões psicológicos profundos que quase ninguém explica. Fique até o final, porque entendê-los pode mudar completamente a maneira como você se vê. Para muitas pessoas com alta inteligência, o verdadeiro problema não está fora, mas dentro de sua própria mente. Seu cérebro raramente se desliga. Pensa, analisa, conecta ideias sem descanso. Mesmo em momentos de calma, a mente continua trabalhando, revendo conversas passadas, imaginando cenários futuros, questionando decisões que já não podem ser mudadas. Este fluxo constante de pensamentos nem sempre é produtivo. Frequentemente se torna uma armadilha. Cada situação é examinada de todos os ângulos possíveis. Cada erro, por menor que seja, é amplificado. Cada silêncio é interpretado. Assim nasce a sobreanálise, uma forma de esgotamento mental que não permite descansar nem mesmo quando o corpo está parado. Enquanto outras pessoas conseguem se desconectar com facilidade, as mentes mais inteligentes tendem a ficar presas em loops internos. Perguntam-se o que poderiam ter dito melhor, que consequências terá uma decisão mínima, ou o que significa realmente uma reação alheia. O cérebro busca padrões, causas e explicações mesmo onde não existem. Com o tempo, este processo gera uma sensação constante de cansaço. Não é falta de energia física, mas fadiga mental. A mente nunca descansa o suficiente para se sentir leve. Dormir nem sempre ajuda, porque os pensamentos continuam até mesmo à noite, transformando-se em preocupações silenciosas. Paradoxalmente, esta capacidade de pensar em profundidade, que costuma ser associada ao sucesso e à criatividade, pode se tornar um fardo emocional. Pensar demais não leva necessariamente a agir melhor. Em muitos casos, paralisa. A pessoa hesita, atrasa decisões, teme errar, porque vê variáveis demais ao mesmo tempo. Assim, o cérebro que nunca se desliga se transforma em uma prisão invisível. Por fora, ninguém percebe. Por dentro, é uma luta constante para encontrar silêncio, clareza e descanso em um mundo que não para de girar. Além de pensar demais, estas pessoas costumam sentir demais. Sua sensibilidade emocional é profunda, embora raramente visível. Percebem mudanças mínimas no tom de voz, gestos sutis, silêncios que outros ignoram. O que para muitos passa despercebido, para elas se torna informação emocional. Esta sensibilidade não significa fragilidade, mas uma capacidade intensa de empatia. Compreendem o estado emocional dos outros sem que ninguém precise explicar. Sentem a tensão em um ambiente, detectam o desconforto em uma conversa e captam a tristeza escondida atrás de um sorriso. No entanto, esta habilidade tem um preço. Absorvem emoções alheias como se fossem suas. O mau humor dos outros, os conflitos não resolvidos ou mesmo a negatividade do ambiente se filtram lentamente em seu interior. Com o tempo, esta acumulação emocional gera esgotamento. Nem sempre sabem diferenciar onde terminam as emoções dos outros e onde começam as suas. Por esta razão, muitas pessoas altamente inteligentes preferem a solidão ou espaços tranquilos. Não porque odeiem as pessoas, mas porque precisam proteger seu equilíbrio emocional. Estar rodeado constantemente de estímulos sociais pode ser avassalador, até mesmo doloroso. Em relacionamentos pessoais, esta sensibilidade também se torna um desafio. Preocupam-se demais em ferir os outros, analisam cada palavra antes de dizê-la e carregam culpas que não lhes pertencem. Quando um relacionamento se rompe, não o esquecem facilmente. Revivem a experiência, buscam explicações e se perguntam o que poderiam ter feito diferente. Por fora, podem parecer distantes ou reservados. Por dentro, estão profundamente conectados com tudo o que acontece ao seu redor. Seu silêncio não é vazio,
mas uma forma de contenção emocional. A sensibilidade que ninguém vê não os enfraquece. Mas viver com ela em um mundo barulhento e acelerado exige uma força que poucos reconhecem. Com o tempo, pensar e sentir com tanta intensidade deixa marcas. Para se protegerem, muitas dessas pessoas desenvolvem uma distância emocional que nem sempre é compreendida pelos outros. Não se trata de frieza nem de falta de interesse. É, acima de tudo, uma estratégia de sobrevivência. Após experimentarem decepções, mal-entendidos ou relacionamentos desequilibrados, aprendem a colocar limites invisíveis. Observam antes de confiar. Ouvem mais do que falam. Preferem medir o terreno emocional antes de se entregarem completamente. Esta cautela nasce da experiência, não de um medo irracional. A distância emocional permite que analisem situações com maior clareza. Dá espaço para refletir, para não reagir impulsivamente e para proteger sua estabilidade interna. No entanto, este mesmo mecanismo pode gerar uma sensação de isolamento. Quanto mais se protegem, mais difícil se torna permitir que outros se aproximem. Nas relações sociais, esta atitude costuma ser interpretada como desinteresse ou arrogância. Algumas pessoas acreditam que elas não precisam de ninguém, quando na verdade desejam conexões autênticas, profundas e honestas. O superficial lhes parece insuficiente. As conversas vazias as cansam. Os relacionamentos sem significado não lhes acrescentam nada. Por isso, escolhem cuidadosamente quem permitem entrar em seu mundo. Não buscam quantidade, mas qualidade. Um único relacionamento sincero pode valer mais que muitas interações sem profundidade. Mas esta seleção exige tempo, paciência e compreensão mútua. A distância emocional também afeta a forma como enfrentam o conflito. Evitam confrontos desnecessários, não por fraqueza, mas porque entendem o custo emocional que eles implicam. Preferem o silêncio a discussões sem sentido. Preferem se retirar antes de perder seu equilíbrio interno. Por fora, pode parecer que vivem atrás de um muro. Por dentro, esse muro é uma barreira protetora, construída com experiência, introspecção e autoconhecimento. Não impede o contato humano, mas filtra quem realmente merece cruzá-lo. Com o passar do tempo, muitas dessas pessoas começam a entender que a solidão nem sempre é um castigo. Na verdade, torna-se uma escolha consciente. Não se isolam porque não conseguem se relacionar, mas porque aprenderam que nem toda companhia traz paz. A solidão lhes oferece algo que o mundo exterior raramente concede: silêncio mental. Nesse espaço, os pensamentos se ordenam, as emoções se acalmam e a mente recupera a clareza. É um território onde não é preciso fingir, explicar nem justificar quem se é. Ali podem ser autênticas sem medo de serem mal interpretadas. Longe da pressão social, refletem sobre suas experiências passadas. Analisam relacionamentos, decisões e erros com honestidade. Não para se castigarem, mas para se compreenderem melhor. Este processo de introspecção permite que cresçam, redefinam limites e reconheçam que tipo de vínculos desejam realmente em sua vida. No entanto, esta escolha costuma ser mal compreendida. Por fora, a solidão é percebida como tristeza, fracasso ou incapacidade social. Poucos entendem que, para algumas pessoas, estar sozinha é a forma mais saudável de se manter equilibrada. Não é fuga, é preservação. Neste estado, aprendem a desfrutar da própria companhia. Descobrem interesses profundos, desenvolvem criatividade e fortalecem sua identidade. A solidão se torna um espaço fértil onde surgem ideias, projetos e uma conexão mais honesta consigo mesmas. Ainda assim, não renunciam ao vínculo humano. Simplesmente deixam de forçá-lo. Já não buscam preencher vazios com presenças incorretas. Preferem esperar, mesmo por longos períodos, antes de aceitar relacionamentos que não respeitem sua profundidade emocional. Esta solidão escolhida não elimina o desejo de conexão, mas o transforma. Quando finalmente permitem que alguém se aproxime,
Fazem-no a partir da plenitude, não da necessidade. E essa diferença muda completamente a forma como os laços são construídos. À medida que os anos passam, estas pessoas percebem que seu maior conflito não é com os outros, mas com a falta de sentido que percebem em muitas áreas da vida moderna. Acham difícil se adaptar a um mundo que prioriza a aparência sobre a profundidade, a rapidez sobre a reflexão e a quantidade sobre a qualidade. Não se conformam com respostas simples. Precisam entender o porquê das coisas, o propósito por trás das ações e o significado real das decisões. Esta necessidade constante de sentido as leva a questionar normas sociais, expectativas impostas e caminhos que outros seguem sem hesitar. No trabalho, podem se sentir desconectadas se as tarefas carecerem de propósito. Cumprir por cumprir não as satisfaz. Buscam coerência entre o que fazem e o que acreditam. Quando não a encontram, surge a frustração. Não por incapacidade, mas por desalinhamento interno. Nos relacionamentos, ocorre algo semelhante. Não lhes interessam vínculos baseados apenas na conveniência ou na rotina. Precisam de conversas reais, troca emocional e crescimento mútuo. Quando um relacionamento estagna no superficial, sentem um vazio difícil de ignorar. Esta busca de sentido também influencia como tomam decisões importantes. Antes de escolher um caminho, analisam suas consequências a longo prazo, não apenas os benefícios imediatos. Preferem avançar lentamente se isso garantir coerência com seus valores internos. No entanto, viver assim tem um custo. Questionar demais pode gerar uma sensação de desajuste. Às vezes sentem que não se encaixam totalmente em lugar nenhum. Observam como outros avançam com segurança enquanto elas param para refletir. Mas, com o tempo, compreendem que essa pausa é necessária. Buscar sentido não é um obstáculo, mas uma bússola. Embora o caminho seja mais solitário e complexo, permite que construam uma vida mais autêntica. Não perseguem o que brilha, mas o que permanece. E essa escolha, embora silenciosa, define profundamente quem são. Chega um momento em que estas pessoas param de se perguntar por que são diferentes e começam a aceitar que essa diferença é parte essencial de sua identidade. Já não tentam se encaixar a todo custo, nem se adaptar a expectativas que não refletem quem realmente são. Compreendem que se forçar a ser como os outros só gera um desgaste silencioso. Aceitar a diferença não acontece do dia para a noite. É o resultado de anos de observação, de se sentir fora de lugar, de tentar entender por que certas dinâmicas sociais lhes parecem estranhas. Com o tempo, descobrem que não são defeituosas, simplesmente funcionam em outro ritmo, outra profundidade e outra sensibilidade. Esta aceitação transforma sua relação com o mundo. Param de se comparar constantemente. Já não medem seu valor segundo padrões externos, nem buscam validação em cada interação. Começam a construir uma autoestima mais estável, baseada no autoconhecimento e na coerência interna. Ser diferente também implica aprender a conviver com a incompreensão. Nem todos entenderão seus silêncios, sua necessidade de espaço ou sua maneira de processar a realidade. Antes, isso gerava frustração. Agora, torna-se uma realidade assumida. Não precisam ser compreendidas por todos, apenas respeitadas. Neste ponto, a diferença deixa de ser um fardo e se torna uma força. Permite-lhes observar o mundo sob perspectivas incomuns, trazer ideias profundas e estabelecer relacionamentos mais conscientes. Não buscam se destacar, mas sua autenticidade as torna inevitáveis. Aceitar quem são não elimina os desafios. Continuam sentindo, pensando e questionando com intensidade. A diferença é que já não lutam contra isso. Aprendem a viver com sua complexidade, em vez de tentar simplificá-la para agradar aos outros. Quando a diferença se torna identidade, nasce uma forma mais serena de estar no mundo. Não precisam provar nada. Não precisam correr. Avançam em seu próprio ritmo, sabendo que a profundidade que as define
também é seu maior valor. No final, estas pessoas compreendem que seu caminho não consiste em escolher entre o mundo e elas mesmas, mas em aprender a transitar entre ambos sem se perderem. Não renunciam à sociedade, mas também não se sacrificam para se encaixar nela. Buscam um equilíbrio frágil, construído com consciência e paciência. Aprendem a se relacionar a partir de um lugar mais honesto. Já não se esforçam para agradar a todos, nem para manter vínculos que não respeitam sua profundidade emocional. Permitem-se dizer não, retirar-se quando necessário e proteger seu espaço interno sem culpa. Entendem que cuidar de si não é egoísmo, mas responsabilidade pessoal. Este equilíbrio também redefine seu conceito de sucesso. Deixam de medi-lo em termos externos como reconhecimento, status ou aprovação. A verdadeira conquista torna-se interna, manter a coerência entre o que pensam, sentem e fazem. Viver em paz com sua complexidade torna-se uma meta mais valiosa que qualquer validação externa. Com o tempo, descobrem que sua forma de estar no mundo tem um impacto silencioso. Não precisam se impor para influenciar. Sua calma, sua profundidade e sua capacidade de ouvir geram espaços onde os outros também se sentem seguros para serem autênticos. Sem buscarem, tornam-se referências de estabilidade emocional. A solidão já não pesa como antes. Agora, é uma aliada que acompanha, não um vazio que dói. As conexões que mantém, embora poucas, são reais e significativas. Cada vínculo escolhido com consciência reforça a certeza de que não precisam de multidão para se sentirem completas. Ao olhar para trás, entendem que cada etapa teve um propósito. A sobreanálise, a sensibilidade, a distância emocional e a solidão foram passos necessários para chegar a este ponto de aceitação. Nada foi um erro. Tudo fez parte do processo. A verdadeira pergunta já não é por que são diferentes. A verdadeira pergunta é: quantas pessoas se atrevem a viver com esta honestidade interior, em um mundo que raramente para ouvir?